Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma sessão do Seducast. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a segurança, LGPD. E hoje estamos aqui com o professor Gustavo. Gostaria que se apresentasse um pouco para nós. Bom, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos aí do backstage. Eu sou o professor Gustavo, sou analista de sistema, formado em Ciências da Computação na Unisul. Além disso, fiz uma complementação pedagógica para me tornar professor. Fiz 5 pós-graduações na área da educação, na área de tecnologias educacionais, mídias educacionais e docência na área profissional e técnica. Sendo assim, sou professor do SEDUP e coordenador do SEDUP há 13 anos. Excelente. Junto conosco estamos os nossos apresentadores Victor Meira, Sofia, Maicon Júnior. Victor Meira, gostaria de começar fazendo as perguntas para nós? Claro. Então, Gustavo, muitas pessoas ainda confundem o que é a LGPD. Poderia explicar de forma simples qual é o principal objetivo dessa lei? Bom, a LGPD é o quê? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso faz com que a gente tenha mais capricho nos nossos dados. Tanto nós, usuário, quanto a empresa que vai estar usando nossos dados. A princípio, segurança é o primordial. A gente não poder utilizar os dados de outras pessoas de forma aleatória ou de forma qualquer. Eu quero dizer assim, uma empresa, até mesmo nós técnicos, vocês formados, vocês vão pegar um computador para formatar, vocês vão fazer um software, alguma coisa assim, vocês têm que ter o consentimento dessa pessoa, desse usuário ou do cliente de vocês, para que possa estar utilizando o nome dele em algumas situações da empresa de vocês. Fora isso, não pode ser usado. Então, todos os nossos dados pessoais e dados sensíveis, são tudo organizados para que possa ser utilizado de forma correta. A empresa tem que informar como que vai ser usado esses dados, para que vai ser usado e não pode ser usado de qualquer forma. Então, isso é segurança total. Professor Gustavo, consegue me dizer como que as pequenas e médias empresas elas conseguem se adaptar e trabalhar com a lei sem precisar de altos investimentos? Bom, primeiro de tudo tem que ter adequação à lei, tem que estudar a lei. Ler, a princípio, tem que ler. É uma lei que não é assim tão comprida, ela tem alguns capítulos, vários artigos, mas é uma lei tranquila de se ler. Já teve algumas reformulações em alguns artigos, mas de fato é uma lei que é fácil, de fácil entendimento. Tem alguns artigos que até repetem algumas situações, como por exemplo a parte de segurança de dados, é citado em vários artigos da lei. Então, de forma clara, objetiva, lê para que depois possa estar aplicando na sua empresa. Não é preciso, se caso a empresa quer economizar, não é preciso de uma consultoria para estar fazendo isso. Mas aquelas empresas que têm verba, que têm um poder aquisitivo melhor, claro, vai contratar pessoas referente a essa situação. Consultores e advogados para estar organizando e deixando a empresa nos conformes da lei. Então, como que um cidadão comum pode estar confiando assim na empresa para saber se ela realmente está cuidando dos dados dela? Bom, a princípio, assim, não tem, é muito raso, essa informação da empresa em si. O que acontece é que o cidadão, quando for fazer alguma compra, utilizar de alguma situação, primeiro de tudo, tem que confiar na empresa. Então, para confiar na empresa, estudar a empresa. Eu vou comprar no Mercado Livre. O Mercado Livre é uma plataforma onde tem vários vendedores. Tá, tudo bem, eu vou comprar no Mercado Livre, mas qual vendedor que eu vou comprar? Esse vendedor, ele tem uma loja física, ele é um vendedor confiável, muita gente já comprou com ele, sabe? Então, tudo isso eu vou ter que ir atrás. Porém, a gente aqui que trabalha na área de tecnologia, vocês são estudantes da área de tecnologia, a lei não é só para a tecnologia. É para o caderninho do fiado lá da mercearia do bairro. Que esse cara não pode, de forma alguma, mostrar para qualquer um esse caderno.
Ah, porque o Gustavo lá tá devendo 2 salame e 5 quilos de carne. Não, isso jamais, não pode ser informado. Esse daí tem que ser guardado a 7 chaves. Porque são dados meus, são dados dos clientes deles. Então eles não podem mostrar. Tá? Então não é só a parte digital em si, mas a parte física também tem que ter cuidado. Então, Gustavo, a LGPD fala muito sobre o consentimento do usuário, como você disse antes. Em quais situações o tratamento de dados pode ocorrer sem o consentimento? Bom, existem várias situações sem o consentimento. Referente à polícia, referente a processos, referente à saúde, né? Entre outras situações. Mas esses são os 3 mais importantes que vem na minha cabeça a princípio. Por exemplo, nós vamos na UPA, né? E a UPA tem as tuas informações, né? Porque tu frequenta ali, tu mora próximo do bairro, tal, tu frequenta ali. Então essa UPA tem algumas informações do tipo: qual foi o dia que você veio, né, a última vez? Ah, foi dia 20, foi dia 5, foi mês passado, foi 2 meses atrás. Né? Então ela tem essa informação e isso ela pode estar utilizando para melhorar o atendimento do cliente, do paciente aquele. Né? Então, dessa forma, saúde, polícia, processo, né, esses daí são os mais importantes que pode ser usado sem o consentimento do usuário em si. Tá? Gustavo, caso tenha o descumprimento da lei, o que pode acontecer com a empresa? Quais são as principais penalidades que podem acontecer com ela? Cara, a principal penalidade é uma multa que pode ser grande, tá? Pode chegar ao topo de 50 milhões. Mas isso tudo depende do faturamento da empresa. Não é uma empresa pequena que fatura 10 mil por mês que vai levar uma multa de 50 milhões. Não, mas o fato é que a multa vai ser gerada se caso comprovado, né? E aí conforme a situação da empresa, conforme o que a empresa acaba faturando. Né? Mas de fato tem bloqueio de redes sociais, tem advertências, né? Outras situações, mas o mais grave sim é a multa. E quais cuidados a gente tem que tomar assim, no dia a dia ao usar uma rede social ou fazer uma compra online? Bom, a princípio, usar redes sociais. Tá? O que acontece? Quando a gente usa em lan house ou na nossa escola, a gente tem que saber que quando a gente loga, a gente usa, depois a gente desloga. Porque se a gente deixar, e brasileiro é assim, se a gente deixar aberto, a gente vai sofrer as consequências. Tá? Mesmo o meu carro estando aberto com a chave dentro, alguém pode ir lá e pegar o meu carro, não sendo dele, ele pode ir lá e fazer isso. É má fé, é má índole, é fora de ética nenhuma, né? Sem ética nenhuma. Então, acontece. Deixei logado. Aí vem algum aluno para mim, professor, me ajuda porque já estragaram as minhas redes sociais e tudo mais. Por quê? Porque eu esqueci logado. Bom, né? Tem culpa no cartório, não devia ter deixado logado, né? A princípio. Aí depois a gente vai atrás daquelas pessoas que fizeram isso. Né? Que, claro, todo movimento que tu faz na internet, tu deixa rastro. Então, é fácil de pegar. Tá? Tomem cuidado aí, backstage. Tomem cuidado. Tá? Beleza? Então, Gustavo, desculpa. Na sua opinião, muitas empresas ainda escondem vazamentos de dados para evitar desgaste de imagem? Isso deveria gerar penalidade mais pesada? Eu acho que assim, a penalidade vai conforme a lei. Eu não posso dizer para ti assim, não, tem que ser mais grave por ter escondido, né? Mas olha a empatia nessa hora. Por que ela escondeu? Né? Porque poderia sujar o nome dela, porque houve um erro, uma falha e ela não queria demonstrar isso. Né? Claro que tem situações de má fé, que eles dizem que vazaram, mas não vazaram, eles venderam, né? Então tem essas situações, mas assim, a multa em si é a lei que faz, então, né, vamos pela lei. Professor Gustavo, tu acha que hoje em dia o brasileiro ele se importa pouco com a privacidade? Não é que se importa pouco com a privacidade, é que ele às vezes quer chegar rápido, aonde ele quer comprar rápido aquela coisa, é mais emoção. Então, esse jogo de emoção, ele tem que tomar cuidado.
Porque, de fato, se ele for muito com sede ao pote, pode acabar esquecendo algumas portas abertas. Né? Então, pode acabar deixando algum documento, pode fazer alguma situação que depois pode ser ruim para ele. Então, de fato, não que seja tão desleixado assim, né? Mas a emoção faz com que acabe esquecendo algumas coisas. Né? Mas, claro, a gente sempre tem que estar atento. É como andar na rua. Eu vou andar na rua em São Paulo, eu tenho que estar atento, tenho que estar ligado, eu tenho que estar olhando para tudo quanto é lado. Eu vou andar na rua, sei lá, em Turvo, Meleiro, mais sossegado, menos pessoas, menos movimento, tal. Mesmo assim, eu ainda tenho que estar a um ponto de estar preparado para alguma situação. Então, na área digital também é assim. Eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar atento a não cometer atos falhos, de deixar alguma situação logada ou a baixar algum aplicativo que não seria interessante ou que é craqueado ou algo assim. Então, essas situações a gente tem que ter mais pé no chão. Tu acha que isso pode atrapalhar a evolução da lei? Não que pode atrapalhar, porque a lei, existem legisladores que são capazes, são focados nisso, então não atrapalha. Mas, claro, aquele usuário que é desleixado vai sofrer mais consequências. E tu sabe dizer pra gente quais os tipos de dados existentes e o que diferencia daqueles considerados sensíveis? Bom, os dados são dados pessoais, onde nós temos ali nome, sobrenome, filiação, o endereço, o CPF e tal. Isso são dados pessoais. Os dados sensíveis são a tua religião, a tua sexualidade. São essas situações que às vezes não precisa ter. Eu estou lá comprando um negócio, eu não preciso dizer se eu sou masculino ou feminino, ou outros. Não preciso dizer. Eu não preciso dizer qual a religião que eu frequento. É Umbanda, é cristianismo, sei lá, budismo. Não, eu não preciso dizer. Então, essas situações são mais sensíveis. São chamadas de dados sensíveis. Então, de fato, algumas situações dessas, os dados sensíveis não são tão usados em situações digitais em si. Certo. Você acredita que muitas empresas hoje em dia só se preocupam com a LGPD quando veem concorrentes sendo multadas? Não. Eu acredito que elas estão se precavendo antes de elas ou concorrentes serem multadas. Até porque assim, o empresário é muito mais à frente. Ele não deixa a peteca cair. Aí é que tá. Tem que estar bem ligado, muito ligado. Então o empresário ele fica muito atento nisso. Ele não pode perder verba. Nunca um empresário perde verba. Se ele perder, foi um erro muito grave dele e ele não vai cometer esse erro mais. Então ele está sempre atento. Isso eu não acredito. Sim. Professor Gustavo, como uma IA generativa ela pode impactar na coleta e no tratamento de dados pessoais? Uma IA generativa, olha, pergunta boa, hein? Bom, eu acho que essa daí eu vou falhar, cara. Eu vou falhar. Eu não vem em mente assim uma situação onde a IA generativa pode vir a prejudicar, sabe? Vou me abster dessa resposta. Bem, tranquilo. Mas puxando um pouco mais desse assunto, tu acha que com o crescimento das inteligências artificiais causou mais desafios no meio da proteção de dados? Desafios? Não, eu acredito que assim, com relação aos dados sensíveis, como digitais, a IA não prejudica essa situação, porque de fato assim, eu posso construir uma foto com uma IA, para me identificar, mas toda essa situação da parte de dados mais sensíveis, como a biometria e tudo mais, não tem como negar. Então, de fato, isso não prejudica. Claro que dificulta alguma situação, dificulta. Se eu for usar a IA para situações mais complicadas. Mas não chegar ao ponto de atrapalhar muito, não.
Professor Gustavo, alguns anos atrás veio um ocorrido que o Nubank deixou várias contas de pessoas vazarem. Nisso foram perdidos dinheiro, muito dinheiro. Qual a sua opinião sobre se o Nubank teve que reembolsar o dinheiro? Será que as pessoas poderiam pedir dinheiro a mais por conta dos dados vazados? Qual a opinião sobre? Cara, isso daí eu acho que já é mais parte legislativa, já mais advogados e tal que poderiam estar sanando essa dúvida. De fato, aqueles que foram prejudicados têm que ser ressarcidos. Então, de certa forma, eles podem estar entrando com ação para receber algo em troca. Não só o dinheiro deles devolvido, mas o bloqueio dos dados e até mesmo algo do tipo, algum processo relacionado a isso. Mas, assim, eu não saberia te dizer corretamente qual seria a melhor das situações. Será que essas pessoas poderiam dar um processo na empresa para tentar ganhar ainda mais do que foi perdido por conta dos dados? Tem algumas leis que são cabíveis a isso e que eles podem estar entrando para receber algumas situações, alguns valores a mais. Mas aí eu já não saberia realmente se seria viável. Eu acho que é possível, porque tudo é possível. A gente pode indagar, entrar com processo e tal. Sabemos se vamos receber? Não sabemos. Aí a parte de advogado lutar ao nosso favor. Excelente conversa, Gustavo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma ótima sabedoria que você nos ensinou. Obrigado também aos nossos apresentadores, Victor Meira, Sofia e Michael. Não se esqueça que os seus dados são importantes e provavelmente cuide de tudo que puder. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Falou!